Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula hoje. A nossa aula hoje é de gramática e nós vamos estar aprendendo sobre sílabas, tá, meus amores? Que está lá no nosso livro, na página 66, tá? Veja bem, nós temos aqui uma historinha em quadrinho, né? Mamãe, já vou. Sara pode dormir aqui hoje? Mãe, ela pode dormir na minha cama. Claro, Sara é como uma filha para mim. O quê? Ouviu? Uma filha. Note que na fala de Sara a palavra filha foi pronunciada pausadamente, por partes. A cada uma dessas partes dá-se o nome de sílaba. Então as palavras elas são compostas por sílabas, né? Por pedaços o quê? De letras, né, que formam as sílabas. Então tem aqui, ó, sílaba é cada uma das partes que compõem uma palavra. Em nossa língua, as sílabas são obrigatoriamente formadas por vogal. Então, todas as sílabas, ou seja, cada pedacinho desse formado por letra, nós damos o nome de quê? De sílabas. E nós classificamos as palavras quanto ao número de sílaba, né? Então, aqui nós temos aqui, ó, quanto ao número de sílabas, existe 4 classificações para as palavras. Então, número de sílabas é quantas sílabas que cada palavra tem. Se ela tem uma sílaba, se ela tem 2, se ela tem 3, se ela tem 4, se ela tem mais de 4. Então, cada quantidade que uma palavra é composta de sílaba, nós fazemos o quê? Uma classificação, tá? Então, monossílaba é quando a palavra é composta por apenas uma sílaba, né? Nós temos exemplo aqui, ó, mão, sim, fé e pai. Então, essas palavras que têm somente uma sílaba, ou seja, quando nós falamos, nós pronunciamos somente uma vez, nós damos o nome dela de quê? Monossílaba, tá, meus amores? Depois nós temos dissílaba, quando a palavra é composta por 2 sílabas. Então, aqui a própria palavra está falando dissílaba, 2, né? Então, nós temos o quê? Quando uma palavra ela é composta por 2 sílabas, nós classificamos ela como dissílaba. Aqui nós temos os exemplos, ó. Filha, nunca, polvo, né? Aqui nós temos esses exemplos que nos explicam como que nós classificamos essa palavra quanto ao número de sílaba. Depois nós temos aqui trissílaba. Trissílaba é quando a palavra é formada por 3 sílabas, ou seja, tri, já está falando 3, né? Exemplo, sílaba, cabeça, adulto. Então, essa palavra aqui, que ela tem 3 sílabas, na sua formação, nós classificamos ela como o quê? Como trissílaba. Tá? Depois, polissílaba, quando a palavra é constituída por mais de 3 sílabas. Exemplo, resolução, telefone, impressora, malabarista. Notem, meus amores, que todas essas palavras que estão aqui, elas têm mais de 3 sílabas. Então, nós classificamos elas como polissílabas. Tá, meus amores? Nós vamos passar agora para a atividade. A tia vai explicar a atividade. Na atividade, fala assim, ó. 1. Leia a quadrinha. 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. 28 só tem 1. Os demais tem 31. Quadrinha popular. Aqui nós estamos falando sobre o quê? Os meses do ano, né? Alguns têm 30 dias, outros têm 31, mas somente um tem 28, que é o mês de fevereiro, né? De acordo com a quadrinha, você vai responder essas perguntinhas que está aqui. Na letrinha A fala assim, ó, retire da quadrinha os meses que tem um nome escrito com 3
sílaba. Nós já aprendemos que a palavra que tem 3 sílabas, nós damos o nome de quê? Trissílaba. Então, você vai ler aqui quais são os meses do ano que formam a sua palavra com 3 sílabas e você vai escrever, tá? Letra B. Coloque no quadro os nomes dos meses de sílabo da quadrinha. Então, os meses de sílabo são os meses que só têm 2 sílabas, né? C. Escreva o nome do mês em que você nasceu. Separe as sílabas e classifique. Então, você vai escrever o nome do mês que você nasceu. Você vai separar e você vai classificar quanto ao número de sílabas. Se é monossílaba, se é dissílaba, se é trissílaba, se é polissílaba. Por exemplo, aqui Divina nasceu no mês de agosto. Aí eu vou separar a palavra que é agosto. Agosto. E aqui você vai ver quantas vezes você separou a sílaba, qual é a classificação, quantas sílabas que tem a palavra agosto, você vai classificar. Então, vamos lá. Agosto, ela é uma palavra o quê? Trissílaba, porque tem 3, tá? Um exemplo para vocês aí, tá, meus amores? 2. Separe a sílaba das palavras abaixo, depois escreva a quantidade de sílabas de cada uma e classifique-a de acordo com a legenda. Então, o que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão separar a palavra. Então, nós temos a palavra aqui, ó, receio. Para nós separar, vai ficar como? Ré, depois tracinho, sei, tracinho, ó. Quantas vezes nós separamos essa palavra? Quantas sílabas que tem essa palavra? Ela tem uma sílaba só? Ela tem 2 sílabas, ela tem 3 sílabas ou ela tem mais de 3 sílabas. Se é uma sílaba, você vai colocar somente a letrinha M, que representa monossílaba. Se é dissílaba, você vai colocar a letrinha D, que representa dissílaba. Se é trissílaba, você vai colocar a letrinha T, que representa a palavra trissílaba. Se você acha que é mais de 3 polissílabas, você vai colocar a letrinha P. Então, todas essas palavrinhas aqui você vai ter que separar e você vai ter que ver qual é a sua classificação quanto ao número de sílabas, tá, meus amores? Na página seguinte fala assim, ó. 3. Alternativa que traz a separação silábica e a classificação correta da palavra é. Então, aqui nós temos aqui palavras que estão separadas e você tem que saber se a separação dela está correta e se a classificação dela é essa. Então, você vai marcar uma dessas alternativas aí. Então, lembrando, olha como que foi feita a separação. Depois, pronuncie a palavra correta que você vai diferenciar quando ela está separada correta ou não. E aí você vai marcar qual é a resposta correta, tá? 4. Pesquise e escreva o que se pede. Letrinha A. Uma frase com 2 palavras trissílabas. Então, você vai pensar numa frase que nessa frase tem 2 palavras que é trissílaba. A tia Divina pode dar um exemplo para vocês aqui, ó. Por exemplo, Carlinha gosta de canjica. Então, você vai escrever aí, ó, Carlinha tem o quê? 3 sílabas. E canjica, 3 sílabas. Então, eu fiz minha frase usando 2 palavras que tem que é trissílabas, né? Ou seja, que tem 3 sílabas. Depois, na letrinha B, 3 exemplos de palavras de sílaba. Então, você vai escrever 3 palavrinhas que a sua classificação, ou seja, a sua composição tenha 2 sílabas, tá? Letra C. 3 palavrinhas monossílaba, ou seja, 3 palavrinhas que têm somente uma sílaba. Letra D. Uma palavra polissílaba com 6 ou mais sílabas e você vai separar. Então, você vai pensar numa palavra que tem mais de 6, com 6 ou mais sílabas, né? E separe aí, tá? Na letrinha D. E 5.
Escreva o nome referente às imagens e separe a sílaba. Então, nós temos aqui, ó, vamos observar essa imagem aqui. Essa criança aqui, ela é um aluno, a bolsinha nas costas aqui. Então, o nome dele é o quê? Aluno. Aqui nós temos um ventilador. Aqui nós temos um anel e aqui nós temos uma fogueira. Então, você vai copiar na primeira linha e na segunda você vai separar a sílaba de cada um deles. E aí embaixo, você vai formar uma frase com uma palavra que tem o maior número de sílabas. Então, você vai olhar qual dessas imagens aqui tem o maior número de sílabas e você vai formar uma frase, certo? Meus amores, então a tarefinha é só essa aí. Faça com bastante atenção. Capriche na letrinha. Não esqueça de colocar o acento nas palavras que tem acento. Que a tia Divina fica triste quando olha a tarefa que não está caprichada, que vocês esqueceram o acento. Não esqueça, tá, meus amores? E ficam com Deus.